Aleluia. Amados, pois bem, nós estamos, nesse estudo sobre o homem foi feito, para buscar a Deus. Nós conseguimos, dentro de um estudo sistemático, poder tirar esta realidade, trazer para os irmãos, porque isso é uma necessidade que precisamos conhecer e, ao mesmo tempo, usufruir deste conhecimento para alcançarmos, aleluia, tudo aquilo que o Senhor Deus já preparou para nós. Amém, Jesus? Uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso Deus Todo-Poderoso, através do teu Filho amado Jesus Cristo, Ele já preparou tudo para nós. Da parte de Deus, não há falta de nada. Amém, Jesus? O que há falta é de nós mesmos. É da parte do homem que ainda, aleluia, falta se concluir alguma coisa. Amém, Jesus? Então Deus, Ele já preparou tudo. Deus, Ele já tomou as devidas providências para que possamos alcançar o quê? A salvação em Cristo Jesus. Para isso, precisamos entender a palavra de Deus para tomarmos certas decisões e também nos colocarmos em certas posturas para alcançarmos esses benefícios de Deus na nossa vida. Amém, Jesus? Uma coisa é clara: tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus já preparou é alcançável. Deus não fez nada para que o homem não alcançasse, não. Ao contrário, tudo que Deus fez, tudo que Deus preparou, nós podemos alcançar na nossa vida. Amém? Através, é claro, de uma vida, de uma vida aplicada, de uma vida na presença de Deus. Nós vamos alcançar, aleluia, tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Amém? Agora, entender que nós precisamos de Deus na nossa vida é algo fundamental. Porque, infelizmente, hoje tem pessoas na sociedade que acham que não precisam de Deus. Existem pessoas da sociedade, existem pessoas, que estão hoje num cargo, estão hoje com um poder na mão, que acham que não precisam de Deus. Que acham que não vai ter que prestar conta para Deus. E isso aí é uma coisa muito séria. O homem, ele tem a capacidade tão grande, o homem, de se enganar. E ele se engana com o poder, ele se engana com o dinheiro, ele se engana, aleluia, realizando as suas vontades, os seus desejos. Então o homem se engana com isso. Agora, a realidade é, nenhum ser humano desta terra, aleluia, ele pode dizer assim: eu não preciso de Deus. Não, isso não existe. Porque em algum momento da sua vida, da minha vida, em algum momento da vida dessas pessoas, elas vão precisar do Senhor. Amém, Jesus? Isso é uma coisa bem clara, Nós começamos a semana passada, através desse primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26 e 27. Então nós começamos por aqui, De um só homem, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Por que Deus fez isso? Por que Deus marcou tempo? Por que Deus determinou territórios? Por que Deus, vamos dizer assim, limitou o homem dentro de uma chamada que Deus deu para ele, Porque quando Deus cria o homem, ali em Gênesis, de 1 em diante ali, você vê que Deus cria o homem. Você vai ver que Deus cria o homem e fala para ele: olha, você vai dominar sobre os animais. Você vai dominar sobre essa terra.
Tudo vai estar sujeito a você. Amém? Então Deus cria alguém que vai dominar os peixes, as aves, os animais, né? Tudo está sobre a conduta do homem ali a partir de que Deus entregou na sua mão, né? Mas aqui você vê Deus fazendo o quê? Colocando alguns limites. Colocando alguns limites, por quê? Porque a partir disso, a partir disso, o homem, querendo alguma coisa a mais, ele vai ter que buscar em quem? No Senhor. Amém, Jesus? Porque tem coisas, meu irmão, que a nossa força não consegue fazer, né? Tem coisas que o nosso diploma não consegue fazer, a nossa capacidade, o seu dom, enfim, não consegue fazer. Aí nós precisamos recorrer a quem? Ao Deus do impossível. Amém, Jesus? A um Deus todo-poderoso, né? E o versículo 27 vai dizer assim, ó. Deus fez isso para que o homem o buscasse, tá vendo? Então, você chega até um limite. Daquele limite em diante, não tem mais jeito. E aí o homem recorre a quem? A um ser superior. É claro que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus. Amém? Então nós recorremos a Ele. Ele é o único Deus entre os céus e a terra. Mas existem homens que recorrem aos Exus. Não deixa de ser algo sobrenatural, né? Não deixa de ser algo transcendente. Tem pessoas buscando o próprio Satanás. É uma realidade no nosso meio, né? É uma realidade. Então, isso existe. Deus é o Deus. Quando as pessoas falam, Deus é um só, ele quer dizer que o Deus da macumba é o nosso Deus, é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está lá, aleluia, na bruxaria. Não. O Deus Todo-Poderoso é o único Deus. Amém? Então é o nosso Deus. Ele é o único Deus. O resto, irmão, é invenção de homem, e o restante disso é coisas más. E nós temos que correr dessas coisas. Amém, Jesus? Então, Deus, e é interessante que ele diz, talvez tentando pudesse alcançá-lo. Por que talvez tentando? Por quê? Por causa desse caminho específico. Você precisa encontrá-lo. Você precisa encontrar esse caminho específico. É um caminho que se encontra através da obediência à palavra, da renúncia. Porque eu nunca vi servir a Deus. Eu nunca vi querer servir a Deus. Eu nunca vi querer viver o evangelho sem renúncia. Isso não existe, irmão. Esse negócio da pessoa chegar na igreja e ficar do jeito que ela é, isso não existe. A Bíblia diz, venha como tu estás. Mas não pode permanecer como está. Tem que haver renúncia. Então, a renúncia é da parte de Deus, a renúncia é Deus, aleluia, que vai fazer na sua vida. Não. A renúncia é o homem. Reconhecendo que o poderio de Deus, a majestade de Deus, o senhorio de Deus. Quando o homem reconhece isso, ele vai renunciar. Renunciar a uma vida mundana, ao pecado, para poder se sujeitar a esse Deus. Então, sem renúncia, irmão, né, não tem como servir ao Senhor. Amém, Jesus? Então, por isso que colocou esse termo aqui, talvez tentando pudesse alcançar. Quer dizer, talvez tentando, porque nem todas as pessoas vão conseguir. Porque nem todas as pessoas vão querer abandonar o que gostam de fazer. Nem todas as pessoas vão dizer não para si mesmo. Então existe essa situação que infelizmente afasta o ser humano do Senhor. Amém, Jesus? Mas o intuito do nosso estudo é o quê? É mostrar para você que nós somos dependentes desse Deus. E precisamos estar em sintonia com Ele. Precisamos estar em comunhão com Ele, buscando a Ele a todos os momentos da nossa vida. Então aqui está bem claro nesse versículo 27 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que nós precisamos buscar a Deus, porque Ele não está longe de cada um de nós. Olha que interessante, olha que revelação. Às vezes nós achamos que Deus está longe, né? Não, Deus está perto. Amém?
Deus está perto de cada um de nós. Ele está tão perto de cada um de nós, aleluia, que Ele ouve as nossas palavras, que Ele ouve as nossas orações, que Ele estende a mão para nós, amém? Nos momentos que você precisa. Então esse Deus, Ele é maravilhoso. Amém, Jesus? Vamos agora, eu não vou ver todos os versículos da semana passada, né? Nós vamos continuar da onde eu parei aqui. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 46 e 47. Agora você vai ver que Deus preparou meios para que o homem buscasse. E uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus, ele precisa estar presente no nosso dia a dia. Amém, Jesus? Não é um dia sim, um dia não. Não é uma vez por mês, uma vez por semana. Amém, Jesus? Ele precisa estar dia a dia. Amém? Vamos ver então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 46, 47. Diz assim, ó. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em casa e juntos praticavam as refeições com alegria e sinceridade de coração. O que está falando aqui? Comunhão. Veja como isso é algo extremamente importante na nossa vida, a comunhão. Porque a comunhão, você está buscando a Deus com outras pessoas, isso faz toda a diferença na sua vida. E aqui vai mostrar o dia a dia das pessoas da igreja primitiva. Então, ó, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos praticavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então esse mover de alegria, esse mover de sinceridade, já era, aleluia, o resultado que eles estavam colhendo por buscar ao Senhor. Mas buscar ao Senhor o quê? Diariamente. Amém, Jesus? Olha o outro versículo. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tá vendo? Então, eles buscavam diariamente no Senhor, e eles estavam juntos diariamente, orando, fazendo refeições, sempre com o pensamento em Deus, praticando a boa obra. E o que Deus fazia? Deus acrescentava mais irmãos, mais pessoas iam chegando, mais almas vinham para aquela obra. Aleluia. Deus acrescentava, Deus mandava para aquele lugar. Então, olha que interessante. Então, o dia a dia, buscar o Senhor diariamente na nossa vida, isso faz toda a diferença na sua vida, né? Ao ponto de Deus começar, aleluia, a mostrar para você coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Amém? Então, há essa necessidade do homem. Isso vai, aleluia, mover o nosso coração de buscar o Senhor diariamente. Olha o outro versículo em Atos dos Apóstolos, ó. O Atos dos Apóstolos 5:42, olha o que diz. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Olha que interessante. Todos os dias, de em casa. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É você viver Cristo todos os dias. É você falar, não, eu sou dependente de Deus. Todo dia eu tenho que fazer isso. Todo dia eu tenho que estar na presença do Senhor. Essa dependência. Aleluia. Quando você se torna um dependente daquilo, né? Você vai, aleluia, com certeza romper as barreiras da sua vida. Com certeza. Então isso é fundamental, todos os dias. Então todos os dias nós temos que estar na presença de Deus, todos os dias nós temos que orar a Deus, todos os dias nós temos que nos ajoelhar diante de Deus, todos os dias temos que agradecer a Deus pelo dom da vida, né? Pelo alimento. Todos os dias precisamos falar
com Deus. Por quê? Porque essa é a nossa necessidade. O homem foi criado para isso. Porque quando Deus criou Adão, o que Deus fazia todos os dias? Ia lá, na virada da tarde, para quê? Para falar com Adão. Então, preste atenção. Nessa atitude de Deus, nós já estamos entendendo qual era a intenção de Deus. Era fazer um homem próximo dele, dependente dele, em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, se você não for uma pessoa totalmente dependente de Deus, vai haver áreas da sua vida que não vai ter a intervenção de Deus. Porque você precisa se entregar totalmente ao Senhor. Amém, Jesus? Agora, olha só que interessante. Mateus capítulo 6 e versículo 11. Nós vamos ver a oração do Pai Nosso. A oração que Deus, nós, homens, intitulamos a oração de Pai Nosso. Mas essa foi uma oração que Jesus ensinou os discípulos a orar ao Pai. Não somente a Ele, mas ao Pai, ao Todo-Poderoso, amém? Aí o homem intitulou a oração do Pai Nosso, Mas não é, na Bíblia não está escrito que é a oração do Pai Nosso. Amém, Jesus? Na Bíblia está dizendo que Jesus ensinou os discípulos a orar ao Pai. E venha só. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí, vamos continuando. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Aí, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O que é isso? Por que Jesus introduziu essa frase? Dai-nos, Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Por que Deus introduziu isso? Aleluia. Porque é algo interessantíssimo. Quando Deus fala do pão nosso, aleluia, Ele está falando do quê? De uma coisa que Deus introduziu há muitos anos antes, que era o maná. Vamos dar uma recordada nisso? Vamos lá para Êxodo, capítulo 14, e versículo de número 4. Olha o que diz Êxodo 14, 4. Então, endureceu o coração. 16, perdão. Êxodo 16, 4. Olha só. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem as minhas instruções ou não. O que Deus estava instruindo aqui a Moisés? Presta bem atenção. Ele estava agora mandando um alimento que vinha direto do céu para alimentar o seu povo. Nada feito pela mão dos homens. Algo puro, santo. Hoje, infelizmente, se nós formos analisarmos o que comemos, a maioria das nossas comidas está cheia de substâncias que fazem mal para nós. Por isso que é importante nós procurarmos comer coisas mais saudáveis do que industrializado. O maná vinha do céu. Era exatamente a nutrição que o povo precisava. Exatamente. Ali tinha tudo que um corpo humano precisava para ficar saudável. Olha o cuidado de Deus, para que eles não saíssem fazendo qualquer coisa e se contaminassem com isso. Então era um alimento santo, separado.
Algo de Deus para a vida deles. Amém? Só que Deus constituiu o quê? Que eles tinham que pegar uma porção diariamente. Então eles iam lá, uma bacia, eles pegavam somente aquele alimento que davam para eles comer durante o dia. Eles não podiam estocar. E aí o que aconteceu? Teve algum do meio do povo que desobedeceu, tentou estocar o maná para no outro dia não ir buscar. E aconteceu que o maná amanheceu cheio de bicho. Não podia, porque a intenção de Deus era o quê? Eu vou dar um alimento para eles do céu, que vai trazer nutrição total para a sua vida, mas eu quero que eles venham diariamente diante de mim. Então Deus usou o bom, com o agradável. O que Deus fez? Deus queria atrair o homem diariamente na presença dele. Olha o que diz Êxodo 16, 19 e 20. Ninguém deve guardar nada para amanhã. Seguinte, ordenou-lhe Moisés. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal, pois por isso Moisés irou-se contra eles, está vendo? Porque qual é a intenção de Deus? Que eles acordassem e o maná era bem cedo. O maná era na primeira hora da manhã. Então, 4 horas da manhã o maná chegava, 5 horas da manhã, Deus, aleluia, fazia o maná descer. Então o povo tinha que acordar cedo e ir até a Deus para buscar o maná. Diariamente, Deus estava doutrinando um povo que tinha acabado de sair do Egito, tinha ainda em seu coração a mentalidade de escravo. Deus estava o quê? Tirando a escravidão do coração do povo e fazendo o povo ficar dependente dele, Deus, o libertador de Israel. É assim que Deus fez conosco. Então eles tinham que ir diariamente na presença de Deus para buscar o maná. E aí, consequentemente, aleluia, Jesus orou da mesma forma. Volta para mim no Mateus 6,11. Aleluia. Acho que é o 13, né? Põe o 13 aí. Não, volta lá. Isso. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Até na oração mais praticada pelo cristão, está falando dessa comunhão diária com Deus, desse momento diário com Deus. Amém, Jesus? Então o homem, ele precisa de Deus. E é por isso que o Senhor institui isso. Aleluia. É tão interessante. Olha o que diz Mateus 6,34. Porque como a nossa vida ela é muito corrida, e nós estamos vendo aqui que é necessário buscar a Deus todos os dias, então você precisa aquietar o seu coração e ter prioridade na tua vida. A prioridade é o quê? É buscar a Deus. A prioridade é o quê? É Deus em primeiro lugar. Isso é prioridade. O resto, meu irmão, Deus vai encaixando. Amém, Jesus? Então você tem que determinar o que é prioridade na sua vida. Será que Deus é prioridade na sua vida? Ou será que é o teu emprego? Amém, Jesus? Ou será que é aquilo que você quer? Então você precisa definir as suas prioridades. Olha aqui o que Jesus disse. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã tratará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia o seu próprio problema. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Não se preocupe com o dia de amanhã. Busque-me neste dia. Amém? Porque quando nós ficamos ansiosos com dias que ainda nem começou, nós nos esquecemos de Deus nesse que estamos vivendo. Amém, Jesus? E não é isso. Deus quer
o convívio, a intimidade, a amizade, o contato com o ser humano e deixa as coisas de lado. Amém, Jesus? Então ele tem que ser a prioridade. Então, aleluia, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com isso. Busque a Deus. E o dia de amanhã vai ser diferente na sua vida. Aleluia. Eu dei o exemplo, né? E agora eu vou mostrar para você no versículo Gênesis 3:8. Aleluia. Gênesis 3:8. Olha só. Quando o homem e sua mulher ouviram o Senhor, o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, escondeu-se da presença do Senhor. Do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas olha a conduta de Deus. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor. Esse era o som diário. Todos os dias. Deus ia. E olha que coisa interessante. O que Deus fazia? Ele caminhava pelo jardim. Amém? Então Deus tinha o prazer de chegar no Éden e andar no Éden para ter um encontro com Adão. Quem está entendendo? Diga amém. Deus tem um prazer de quando você se ajoelha, de quando você se coloca a buscar a Deus, Ele vem. Assim como Ele vinha para se encontrar com Adão, Ele vem para se encontrar com você. Amém, Jesus? Isso é claro, isso é nítido. É o que Deus gosta de fazer. Amém? E ninguém pode mudar Deus, irmão. Amém, Jesus? Ninguém pode mudar a Deus. E Deus gosta de fazer. Então, quando você tem aquela preocupação, tem aquela dedicação, tem como prioridade buscar o Senhor, Ele vai vir como Ele vinha e vai se encontrar com você. Isso vai mudar a sua vida, irmão. Vai mudar a sua vida. Amém, Jesus? Agora, nós precisamos entender que a vida na terra, ela não é fácil. Ela não é fácil. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos. Uma coisa que nós precisamos entender de passagem. Porque quando nós doutrinamos a nossa mente, o nosso coração, nós perdemos o amor por esse mundo. Que é isso que nós temos que perder. A atração, o amor por esse mundo. E entender que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos de passagem. Nós ainda estamos tendo a liberdade, ainda, né, um pouco de liberdade, porque já tivemos mais, hoje já está mais reprimido, mas ainda temos um pouco de liberdade de buscar a Deus. Então não perca tempo. Busque ao Senhor e busque Ele de todo o teu coração. Olha o que Lucas vai dizer, Jesus vai dizer no livro de Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Diariamente. Diariamente. Só que antes de você tomar a sua cruz diariamente, o que Jesus pede para você fazer? Renuncia. Renuncia a você mesmo. Tomar a cruz não é você pregar lá uma madeira na vertical, na horizontal, meter nas costas todo dia. Não. Tomar a cruz é estar disposto a morrer por Jesus todos os dias. Porque a cruz, ela era a sentença de morte dos romanos. Amém? A cruz em si não significa nada para nós. Usar um crucifixo no peito não significa nada para nós. Eu não uso e não aconselho ninguém a usar, não aconselho ninguém a ter em casa. Por quê? Porque a cruz em si é a pena de morte dos romanos. Era a pior morte que já se narrou na terra.
A mensagem da cruz é poderosa. Amém? A mensagem da cruz. Mas o crucifixo não, irmão. O crucifixo, você carrega um símbolo da pena de morte dos romanos. Se você tem um crucifixo no peito. Se você tem um crucifixo na sua casa. Você passa lá e olha, nossos romanos usavam aquilo para matar as pessoas. Amém? Então não aconselho. Eu aconselho você, em vez de carregar um crucifixo, uma cruz, você carregar a mensagem da cruz. Pois a mensagem da cruz é poderosa. Amém? Paulo, ele diz, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Ele diz que a mensagem da cruz para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus. Aleluia. Então, cada dia a sua cruz. Aleluia. Cada dia você tem que estar disposto a morrer por Jesus. Estar disposto a dar sua vida por Jesus. É isso que faz o verdadeiro cristão. Porque, irmão, aleluia, morrer para nós é lucro. Quem está entendendo? Nós não podemos ter medo da morte. Morrer para nós é lucro. Eu tive duas vezes, com uma arma de fogo apontada para mim. 2 vezes. Uma vez eu estava indo para a vigília começava meia-noite. A minha filha, a Laísa, ela era de colo. Laísa não tinha nem 1 ano ainda. O Leonardo tinha 5 anos. E aí a gente deixou com a minha sogra. Minha sogra botou os 2 para dormir, ficou com eles. E eu com a minha esposa fomos para a vigília, que ia começar meia-noite e até 6 horas da manhã. Quando eu estava subindo ali o bairro da minha casa, que era um morro muito alto assim, e lá em cima tinha uma chácara que era onde ia acontecer a vigília. Quando eu estava subindo, tinha uma irmã conosco, que nos acompanhou, morava na rua de casa, também foi na vigília conosco. Nós estávamos subindo o morro. Quando eu cheguei no meio do morro, eu escutei barulho de tiro. Aí eu parei. Elas continuaram andando, eu parei e comecei a olhar. Meu irmão, daqui a pouco subiu um carro. E o cara com a mão para fora tirando. Meu reflexo naquele momento foi o quê? Eu peguei as 2, tinha uma casa, acho que estava abandonada, estava com mato alto na frente. Eu joguei as 2 no meio do mato. Empurrei. As 2 foram e caíram no meio do mato, se esconderam. Mas eu fiquei, irmão. E aquele carro parou na minha frente. O cara apontou a arma para minha cara. Eu estava com a Bíblia na mão. Eu só botei a Bíblia no peito e falei, Senhor, estou nas tuas mãos. Só falei assim. Eu só escutei o estampido do tiro no meu ouvido e o carro andou. Eu abri os olhos. O cara deu um tiro, mas não me acertou. Não me acertou. E aí a minha esposa saiu do mato junto com a menina correndo, achando que tinha me acertado. Eu falei, não, fica calmo, não me acertou. Mas como? Eu vi ele apontando a arma, se ele atirou. Eu falei, mas Deus me protegeu. Mas se acontecesse de eu partir naquele dia, meu irmão, morrer para mim era lucro. Aleluia. E continuar vivo é Cristo. Amém? Morrer é lucro. Continuar vivo é Cristo. E a outra vez foi que eu estava no monte orando. Nós oramos até meia-noite no monte. Nós estávamos ali em várias pessoas. Só que eu desci sozinho, tinha uma Kombi na época, desci sozinho na Kombi. E desceu aqueles carros, né? Os irmãos de carro, uns 3, 4 carros atrás de mim. E quando chegou numa certa altura, eu desviei. Eles continuaram reto. E eu desviei, eu peguei um atalho para cair na avenida principal da cidade. E quando eu desviei e caí na avenida principal, veio um cara de moto, subiu, um rapaz de moto, eu lembro até hoje, uma Tornado vermelha. Ele subiu e ele achou que eu não ia parar no páreo. Eu parei no páreo, ele buzinou, eu buzinei para ele. Ele passou. E eu desci e parei no semáforo para pegar a avenida principal daqui de Guará. Avenida João Pessoa. No que eu parei,
Eu estou ali ainda louvando a Deus assim, daqui a pouco, quando eu olho no retrovisor, o rapaz de moto voltando. Ele parou do meu lado. Eu estava com o vidro da Kombi aberto. Ele parou do meu lado, tirou a arma e botou na minha cabeça. Falou para mim assim: seu palhaço, você está gozando de mim? Ele falou assim: você está tirando eu vou matar você. Eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, acabei de descer do monte. Estou cheio do Espírito Santo. Se você matar eu aqui, você faz um favor para Deus. Porque eu vou direto para a glória. Eu vou voltar agora para casa. Mas você vai ser responsável pelo meu sangue. Irmão, na hora aquele cara tremeu na base. Ele recolheu a arma, botou na cintura, pegou a avenida e sumiu. Mas ele não teve coragem de atirar. Por 2 vezes, irmãos. Amém? Nós não podemos ter medo da morte. Nós temos que estar preparados para isso. Porque, aleluia, viver é Cristo. Morrer é lucro. É isso que nós temos que ter em mente. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então aqui, aleluia, aqui está dizendo, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha o que dizem em Lamentações de Jeremias 3:23. Aleluia. Renova-se a cada manhã, grande é a sua misericórdia. Amém, Jesus? Então quer dizer, a cada manhã se renova a misericórdia do Senhor. Está vendo a importância de você buscar a Deus? A importância de você estar... Por quê? Porque nenhum dia vai ser igual ao outro. Deus, ele renova a sua misericórdia. Agora, pastor, mas os meus dias estão iguais todos os dias e parece que não tem fim o que eu estou vivendo. Então, meu irmão, para de viver o problema e passa a buscar ao Senhor. Há outro versículo também em Salmos que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, se você busca diariamente a Deus, se você tem essa disposição de estar na presença de Deus todos os dias, porque você depende disso. É uma dependência. Amém? Quando você não busca, você se sente mal. Quando você não cai de joelho, parece que está faltando alguma coisa no seu dia. Eu já tive dias que tive que levantar, sair correndo. E não orei a Deus, irmão, aquele dia, meu Deus, está faltando alguma coisa. Eu não vi a hora de chegar a hora do almoço para mim, sabe? Não para mim almoçar, para me dobrar o meu joelho para falar com o Senhor, pedir desculpa para Ele. Senhor, me desculpa, me perdoa. Levantei correndo hoje, tive que sair correndo, nem orei ao Senhor. Mas agora estou aqui, meu Pai, diante de Ti. Eu quero Te buscar, eu preciso do Senhor. Então, aquela dependência. Que quando você não faz aquilo, você se sente mal. Porque você precisa de Deus na sua vida. Isso é fundamental. Amém, Jesus? Último versículo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Olha só o que diz. Por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por que ele está falando? Meu irmão, o exterior, ele se desgasta. O interior se desgasta. Amém? O interior se desgasta, irmão. Olha, vem ruga. Amém? A lei da gravidade trabalha. Não adianta. É para todo homem debaixo do céu. Não adianta. Amém? Agora, mas o interior, ele se renova a cada dia. Aleluia. Amém? O seu interior, ele se renova a cada dia. Por quê? Por causa dessa busca por Deus. O exterior não tem problema, irmão. A pele vai se queimar, vai se enrugar, a lei da gravidade vai trabalhar, o que está de pé vai cair. Não tem... É isso que acontece com o homem na terra. Mas o interior está ligado a Deus. Dia a dia buscando ao Senhor. Amém, Jesus? E aí, meu irmão, é o interior
que te dá força. É o interior que vai conduzir sua vida. É o interior que vai fazer você alcançar as suas promessas. É o seu interior. A gente vê pessoas se preocupando, não é? Você vê pessoas se preocupando com o corpo, né? Essa é uma geração que se preocupa com o corpo. Eu não sou contra, meu irmão, você buscar, vamos dizer assim, um equilíbrio de saúde na sua vida. Não sou contra, nós temos que cuidar da saúde, sim. Amém? Nós temos que cuidar da saúde, quer fazer academia, tem que fazer mesmo, para se manter com saúde, amém. Mas pessoas que ficam idolatrando o corpo, né? E fica ali naquela situação do corpo. Parece não sei o que, cirurgia. Parece não sei o que, cirurgia. Parece não sei o que, cirurgia. Cuidado com isso. Idolatria. Idolatria. E o interior? Que é mais importante para Deus? Será que você tem cuidado? Cuidado com isso. Amém, Jesus? Tem que se cuidar sim, né? Deus fez homem e mulher. A mulher não vai andar igual o homem, senão nós não vamos saber quem que é homem e quem é mulher aqui, irmão. Amém, Jesus? Então mulher, né? Ela tem que se arrumar mesmo. Se arrumar, pintar as unhas, né? Fazer uma boa maquiagem. Não pode ficar parecendo Barbie, né, irmão? Aí, pelo amor de Deus, né? Aí fica um negócio meio complicado. Amém, Jesus? Mas, poxa, né? Mulher tem que se destacar, tem que ser diferente do homem. Não é? Entrar numa igreja, entrar num lugar que todo mundo parece igual, como é que vai definir uma coisa da outra? Não pode. Amém, Jesus? Os homens também têm que se cuidar. Mas a prioridade é o quê? É o interior. Porque a beleza de uma pessoa você não vê no exterior. Porque a pessoa ela pode ser belíssima. A pessoa ela pode ser bonita. Pode ser um homem fazendo, nossa, aquele homem, como ele é bonito. Aquela mulher, nossa, como ela é bonita. Mas às vezes por dentro não é. Aí você se engana. Amém, Jesus? Então você tem que procurar manter o seu interior ligado a Deus. Dia após dia, na presença do Senhor. Porque essa é a função do homem, buscar a Deus na sua vida. Porque quando o homem busca a Deus na sua vida, ele tem um equilíbrio na terra. Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus? Vamos colocar de pé. Esse é o nosso ensino nessa noite. Estamos terminando o horário, graças a Deus. Amém?